tradicionalmente usados para defender o conceito da predestinação. Então, Romanos capítulo 9, do versículo 1 até o último versículo do capítulo. É um capítulo complicado, é um capítulo... Tem um copo de vidro, Caio? Faz assim, pede o Vitão vai achar onde está esse copo, dá o microfone lá para o Ricardo, para o Marcos, Vitão, faz favor, e acha o copo de vidro lá para mim. Nós vamos ler esse texto, então, Romanos capítulo 9, você lê para a gente, Ricardo? Do versículo 1 até o último versículo. E esse é um capítulo específico sobre o conceito da predestinação. E eu tenho tentado mostrar o estudo bíblico pelo estudo mesmo, não a partir da ótica da doutrina. Então vamos ler e vamos continuar de onde a gente parou. Romanos capítulo 9, do versículo 1 até o último do capítulo. Faça favor, Ricardo. Digo a verdade em Cristo, não minto. Minha consciência o confirma no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e constante angústia em meu coração, pois eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor de meus irmãos, os de minha raça, o povo de Israel. Deles é a adoção de filhos. Deles são a glória divina, as alianças, a concessão da lei, a adoração no templo e as promessas. Deles são os patriarcas, e a partir deles se traça a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de todos, bendito para sempre. Amém. Não pensemos que a palavra de Deus falhou, pois nem todos os descendentes de Israel são Israel. Nem por serem descendentes de Abraão passarão todos a ser filhos de Abraão. Ao contrário, por meio de Israel, a sua descendência será considerada. Noutras palavras, não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são considerados descendência de Abraão. Pois foi assim que a promessa foi feita. No tempo devido virei novamente, e Sara terá um filho. E esse não foi o único caso. Também os filhos de Rebeca tiveram o mesmo pai, nosso pai Isaque. Todavia, antes que os gêmeos nascessem ou fizessem qualquer coisa boa ou má, a fim de que o propósito de Deus, conforme a eleição, permanecesse, não por obras, mas por aquele que chama, foi dito a ela: o mais velho servirá ao mais novo. Como está escrito: amei Jacó, mas rejeitei Esaú. E então, que diremos? Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Pois a Escritura diz ao faraó: eu o levantei exatamente com este propósito, mostrar em você o meu poder e para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer e endurece a quem Ele quer. Mas algum de vocês me dirá: então, por que Deus ainda nos culpa? Pois quem resiste à sua vontade? Mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado, pode dizer ao que formou: por que me fizeste assim? O oleiro não tem direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e outros para uso desonroso?
E se Deus, querendo mostrar a sua ira e tornar conhecido o seu poder, suportou com grande paciência os vasos de sua ira, preparados para a destruição, que dizer se ele fez isso para tornar conhecidas as riquezas de sua glória aos vasos de sua misericórdia, que preparou de antemão para a glória, ou seja, a nós, a quem também chamou, não apenas dentre os judeus, mas também dentre os gentios? Como ele diz em Oséias: chamarei meu povo a quem não é meu povo, e chamarei minha amada a quem não é minha amada. E acontecerá que no mesmo lugar em que se lhes declarou: vocês não são meu povo, eles serão chamados filhos do Deus vivo. Isaías exclama com relação a Israel: embora o número dos israelitas seja como a areia do mar, apenas o remanescente será salvo, pois o Senhor escutará na terra a sua sentença, rápida e definitivamente. Como anteriormente disse Isaías: se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado descendentes, já estaríamos como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Que diremos então? Os gentios que não buscavam justiça a obtiveram, a justiça que vem da fé. Mas Israel, que buscava uma lei que trouxesse justiça, não a alcançou. Por que não? Porque não a buscava pela fé, mas como se fosse por obras. Eles tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha que faz cair, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Amém. Quem confia nessa rocha, amém, nunca será envergonhado. Amém? Eu e você. Bem, nós já vimos aqui o seguinte: esse tema, esse texto, trata da rejeição de Israel e da escolha dos gentios, da eleição dos gentios. Não é da eleição de Israel. E aí ele vai usar vários argumentos para explicar para os crentes de Romanos e para nós por que que o Senhor então rejeitou Israel e escolheu os gentios. E ele explica, porque ele tem filhos. E aí ele vai explicar, isso tudo eu falei na quinta passada, tá, gente? Então, está lá gravado e tal, quem não veio depois ou compra ou acessa lá. A filiação se dá exclusivamente pela fé. Não existe outro meio de se tornar filho de Deus a não ser pela fé. Nós vamos ver hoje algumas partes do capítulo 10, mas olha aí, Ricardo, por favor. Já de cara, ixi. Vê se é o 10, 9. Lê o 9, por favor. Como é que começa o 9? 10, 9, é. É esse aí. 10, 9 e 10. Capítulo 10, versículos 9 e 10. Se você confessar com sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Então o que Paulo está fazendo nesse capítulo é fazendo essa exposição, essa defesa. Se torna filho de Deus pela fé. Aí ele vai explicar que o filho de Abraão não é o filho natural, é o filho da fé. E aí nós falamos sobre isso. Então o filho de Abraão é o filho da fé, o filho de Rebeca, o filho de Jacó, o filho de Moisés, quer dizer, ele vai mostrando na história que há uma sequência de fé. É preciso crer na promessa. Quem crê na promessa se torna filho. Então é disso que o capítulo está tratando. E no meio dessas tratativas tem expressões que teoricamente apresentam uma ideia de escolha para a salvação, mas não é disso que ele está tratando. Então eu expliquei, quando ele fala,
eu amei Jacó e aborreci Esaú, não é porque ele amou Jacó e aborreceu Esaú quando eles estavam no ventre da mãe. Quem disse isso foi Malaquias. Paulo está citando um profeta que escreveu depois que os dois morreram, que conhece a história dos dois. E os dois fizeram opção distintas. Um creu na promessa que foi Jacó e o outro rejeitou a promessa que foi Esaú. Então, amar e aborrecer faz parte da forma como Deus relaciona. E ele vai falando isso, chega então no Moisés. Nós paramos aí, quando ele então fala com Moisés, porque não depende, como é que é aí de usar misericórdia? 9, 15 ou 16. Pode ler. Lê, Marlene. Citação. Terei misericórdia de quem eu quiser. De quem? Então, ele diz assim, e aí, então ele escolhe de quem ele quer ter misericórdia para salvar, e ele escolhe de quem ele quer compadecer para salvar. Não é disso que o texto está tratando. Nós fomos lá em Êxodo ver, ele está tratando com Moisés sobre a intimidade que Moisés tem com Deus. Porque Moisés chega diante de Deus e fala assim, Deus, eu quero ver o Senhor. Aí ele fala assim, não dá para me ver. Então eu vou deixar você me ver pelas costas. Você vai ver uma parte da minha glória. Não tem jeito de ver a minha glória inteira. Me ver, me olhar pela face. Nesse sentido de ver, conceber tudo. Então quando ele diz terei misericórdia, não é para a salvação. É para o relacionamento. Nós paramos aí porque agora ele vai introduzir esse assunto de ter ou não misericórdia. Esse assunto é que vai conduzir o restante do capítulo, mostrando que ele tem misericórdia de quem ele quer ter misericórdia e de quem ele quer endurecer, ele endurece. E ele faz isso porque ele escolheu essa pessoa antes dela nascer para ser endurecida, ou escolheu essa pessoa antes dela nascer para ter misericórdia? Não. Porque o capítulo não está tratando disso. O capítulo está tratando exatamente de fé. Os endurecidos são aqueles que não exercitam a fé. Aqueles que exercitam a fé são aqueles de quem ele tem misericórdia. E ele faz isso sem problema. O que Paulo está defendendo, e ele faz isso numa linguagem retórica, porque ele pergunta, que diremos, pois? Deus, então, está errado? É injusto da parte de Deus? Deus é culpado daquilo? Ele fala, não, ele não é culpado. Ele trabalha do jeito que ele quer. E aí eu terminei dizendo o seguinte, se ele quer amar mais o Ricardo e quer amar menos o Marcos, tem algum problema nisso? Não, não tem problema. Porque quando ele faz isso, na realidade, ele está estreitando o relacionamento. Mas ele estreita relacionamento a partir da fé. Porque não há como ter relacionamento com Deus sem que haja fé. A filiação vem pela fé. É assim que uma pessoa se torna filho. Então, quando ele não se revela como ele poderia a uma pessoa, ele é culpado disso? Não, ele não é culpado disso. A crítica não é porque ele escolhe salvar um e não salvar outro. Não é essa crítica que Paulo está defendendo. A crítica é a seguinte, por que ele não chega então e abre uma visão sobrenatural e mostra o inferno, e abre uma visão sobrenatural e mostra o céu para todo mundo? Por que ele não faz? Porque se ele fizesse isso, provavelmente o povo não iria aceitar. Mas não é assim que ele trabalha. Ele trabalha desde a fundação do mundo com a resposta de fé. É assim que ele trabalha. E agora a gente vai continuar. Deu para entender quem chegou hoje aí, de paraquedas e tal, onde é que nós paramos? Tá bom? Depois você se ambienta lá. Então, nós chegamos nesse ponto que
o Moisés, lá no monte, vendo a graça, recebe essa palavra. Ó, é o seguinte, eu tenho misericórdia e me compadeço de quem eu quero. Eu estabeleço um relacionamento desse tipo com quem eu quero, e isso não é problema. Aí ele continua o texto. Então, foi o 15 que tem essa citação? Então, lê agora, Ricardo, faz favor, o 16 e o que fala do faraó. Deve ser o 17. 9, é só 9, tá? 10 foi só para citar a fé. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Esse é o 16. Isso. Continua? Pois a Escritura diz ao faraó, eu o levantei exatamente com este propósito, mostrar em você o meu poder e para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Tem mais alguma coisa? Né? Portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer e endurece a quem Ele quer. Isso. Na palavra Moisés, ele só tem coisa positiva, é isso mesmo? Tem misericórdia de quem eu quero e me compadeço de quem eu quero. Agora, Paulo já deduziu uma coisa negativa. Olha que legal, ele pegou uma citação divina ipsis literis e acrescentou uma parte negativa. Tem misericórdia de quem eu quero e endureço a quem eu quero. Né? Então, é uma coisa positiva e uma coisa negativa. Mas não está dizendo que ele faz isso, ele usa misericórdia. Ou ele endurece. Não está dizendo que essas duas ações são para salvação ou condenação, no sentido de mandar para o inferno. Nós não vamos encontrar, irmãos, expressões literais assim, a não ser para o diabo. Com respeito ao diabo, nós vamos encontrar expressões literais. Mas para o ser humano, em curso de vida, nós não vamos encontrar na Bíblia. Ele está dizendo que ele, com o faraó, ele endureceu. Ele não usou de misericórdia. Isto quer dizer que ele condenou o faraó ao inferno? Quer dizer que ele salvou o faraó? Não, ele fez com o faraó o que ele fez com Jacó e Esaú. Qual foi a profecia que tinha a respeito do Jacó e Esaú? Quem estava aqui quinta-feira passada sabe. O mais velho vai servir o mais novo. Diz respeito àquilo que eles vão fazer no exercício da sua vida terrena. E ele diz, estas coisas ele define com base na presciência dele. Então ele faz profecias sobre a vida terrena com base na presciência, naquilo que ele conhece. E foi o que aconteceu. Bem, quando ele diz que amou Jacó e aborreceu Esaú, não é porque ele mandou um para o inferno e mandou outro para o céu. É porque com Jacó ele teve relação de amor. Com o Esaú não teve como ter. Porque o próprio Esaú desprezou a promessa. O próprio Esaú desprezou o relacionamento. A verdade vai se repetir agora com relação ao faraó. Faraó. Faraó recebeu a visita de Moisés, e o que ele chegou de cara falando com o faraó? Olha, é o seguinte, eu vou te dar uma praga. Pá! Não, ele chegou e a primeira coisa que ele fez foi uma palavra, uma exortação verbal. Ó, deixa o povo sair.
Porque é assim que Deus trabalha. Antes do Senhor trazer uma ação punitiva, uma ação de juízo, Ele prega antes. Foi o que Ele fez com o Faraó. E o Faraó, em momento algum, quis obedecer à exortação. Pelo contrário, toda a reação de Faraó foi negativa para com Deus e para com Moisés. Então, a escolha de Faraó foi a escolha que Deus respeitou. Bem, agora ele usa essa figura aqui, ó. Então, eu endureci a Faraó. O que ele não fez com Faraó? Ele não teve relacionamento. Ele não quebrantou o Faraó. Ele é obrigado a quebrantar o Faraó? É isso que Paulo está dizendo. Ele não é obrigado a quebrantar o Faraó. Mas o Faraó poderia ser quebrantado. Vamos traduzir isso para nós cristãos. Nós somos cristãos, certo? Aqui, anos de cristianismo. Você sempre chega ao culto ou na sua casa e se ajoelha diante de Deus quebrantado? Você sempre percebe a presença de Deus? Ai, Senhor, percebi a presença, que miserável que eu sou. A gente vive quantas vezes endurecido? Quantas vezes a gente tem uma prática de pecado escondido? Quantas vezes o mundo tem um canto na nossa vida? Deus teria que nos quebrantar? Não. Tudo bem que Ele é misericordioso, isso que Ele está dizendo. Ele é misericordioso, mas Ele não quebranta as pessoas obrigatoriamente. Porque se Ele fizer isso, não é nem misericórdia. Ele ultrapassa a liberdade que as pessoas têm de estabelecer o relacionamento. Então, é esse o conceito que Paulo está tratando aqui em Romanos capítulo 9. Ele não tem que quebrantar todas as pessoas. Como ele não quebranta todas as pessoas, ele não tem problema também de assumir que ele endureceu. Porque, na realidade, a consequência do endurecimento será natural. Quanto mais perto de Deus, mais quebrantado. Quanto mais longe de Deus, mais endurecido. Então, lá no frigir dos ovos, qual é a fonte do endurecimento? É Deus. Para entender o texto. Entendeu? Porque ele não fala assim, eu endureço mesmo. Quando ele diz, eu endureço mesmo, é porque ele não chega e quebranta o endurecido. Ele deixa o endurecido entregue a ele mesmo. E deixando o endurecido entregue a ele mesmo, ele está dizendo, tá bom, eu endureci. Mas, na realidade, a única coisa que ele fez foi deixar a pessoa ser quem ela é. Em outro lugar, que eu não lembro qual que é, fala assim, eles têm a consciência cauterizada. Lembra desse texto? Que fala fulano lá, não sei quem, eles têm a consciência cauterizada. A consciência perdeu a sensibilidade. Bem, se a gente for mais amplo na teologia, nós podemos chegar em Tessalonicenses e nós vamos ver lá dizendo que o Senhor vai começar a retirar do mundo, à medida que o fim dos tempos se aproxima, alguma coisa. E retirando isso, as pessoas vão ficar cada vez mais endurecidas. Diz que no fim dos tempos o amor vai fazer o quê? Se esfriar. Quando vier o Filho do Homem, porventura achará o quê? Fé. Então, o distanciamento de Deus gera naturalmente o endurecimento. É disso que ele está dizendo. Mas quando ele usa, então, endurecimento e misericórdia,
o que ele está tratando é de fé. E se é fé, é relacionamento. Quer ver? Lê de novo o versículo 16, Ricardo. No versículo 16 tem a palavra isso. Olha lá. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Isso o quê? Vocês que são bons de português, isso faz referência a quê? Hã? O que está antes, né? E o que está antes? Então, a atitude que Deus vai ter, essa atitude dele, ele assume a responsabilidade de aproximação das pessoas. De quem que ele se aproxima? De quem se aproxima dele. Entendeu? É isso que ele está dizendo. Eu vou usar de misericórdia com quem eu quero. E com quem eu quero usar de misericórdia? Com quem ele tem relacionamento. Aí, para adiantar a pergunta de algumas pessoas, alguém já fez quinta passada. Mas espera aí, Deus não é amor? Deus não usa misericórdia com todo mundo? Ele já usa. O natural é já usar a misericórdia. Só que nós estamos tratando aqui de um nível mais elevado, um patamar superior, que é o patamar de Abraão, que é o patamar de Jacó, que é o patamar de Moisés. É de gente que viveu pela fé, de gente que viu a manifestação de Deus. Esse é o nosso patamar. Quem é que chega nesse patamar? Quem busca, quem vai atrás. E Deus com essas pessoas tem um relacionamento diferenciado do que ele tem com os outros. A Bíblia é essa história. Ah, então todo mundo poderia ser um Abraão? Sim, se todo mundo cresce como Abraão. Por exemplo, Jeremias 33:3. Não faz acepção de pessoas. Invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Então, quem fizer isso, vai receber isso do Senhor. Porque Ele vai dar para essas pessoas. Então, esse texto aqui não está tratando necessariamente da salvação, mas do tipo de relacionamento. Na quinta passada eu fiz uma distinção entre aquele que foi filho da fé e aquele que é filho natural. Faraó é um clássico exemplo, ele vem na sequência. Faraó é esse cara. Nossa, puxa vida, nunca houve ninguém igual ao Faraó. Não, o que mais tem, irmãos, hoje é gente igual ao Faraó. Só que não tem o poder que o Faraó tem. Mas muita gente tem a arrogância de Faraó, despreza Deus do mesmo jeito, não aceita a evidência da presença e manifestação de Deus, e às vezes convivendo com isso, às vezes convivendo dentro de casa. Então esse endurecimento ocorre direto. Mas esse endurecimento não é obrigatório. Deus não predestinou essa pessoa para ser assim. Na idade certa, essa pessoa vai ficar endurecida porque eu determinei que ela ficasse endurecida. Não. Ela endureceu-se, e o Senhor, então, não usou de misericórdia com ela, e mesmo assim, o que aconteceu na vida dela? Está escrito no texto, leu aí já. Ele manifestou a glória na vida dessa pessoa, mesmo sendo alguém endurecido. Ele não deixa de glorificar a si mesmo. Ele glorifica a si mesmo na vida de quem recebe a misericórdia e glorifica a si mesmo na vida de quem é endurecido.
E isso introduz a sequência. Leia a sequência, faz favor, Ricardo. Lê o 17 para frente aí. Pois a Escritura diz ao faraó, eu o levantei exatamente com este propósito, mostrar em você o meu poder e para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Isso, está vendo aí? Ó? Eu glorifiquei a mim mesmo no faraó. E o que o faraó fez para mostrar o amor dele a Deus? Nada. Mas mesmo ele não mostrando o amor, Deus glorificou-se nele. Continua. Portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer e endurece a quem Ele quer. Mas algum de vocês me dirá, então, por que Deus ainda nos culpa? Pois quem resiste à sua vontade? Mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que formou, por que me fizeste assim? O oleiro não tem direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e outros para uso desonroso? E se Deus, querendo mostrar a sua ira e tornar conhecido o seu poder, suportou com grande paciência os vasos de sua ira preparados para a destruição? Que dizer se ele fez isso para tornar conhecidas as riquezas de sua glória aos vasos de sua misericórdia, que preparou de antemão para a glória, ou seja, a nós, a quem também chamou, não apenas dentre os judeus, mas também dentre os gentios? Pronto, até aí por enquanto. A redação do texto podia ser melhor, né? Ai, ai. Não sei se o tradutor não ajuda ou se o Paulo gosta de escrever de forma difícil, né? Porque à primeira vista e à primeira, segunda, terceira leitura, a impressão que dá é que ele cria um vaso exclusivamente para a honra e outro vaso para a ira. Bem, se foi isso, a predestinação está certa. Entendeu? Porque ele então já escolheu. Esse aqui vai ser honra, coisa boa, e esse aqui vai ser ira. E desse jeito ninguém escapa. Mas isso vai na contramão do tema. Não tem sentido. Só tem sentido se ele também implantar a fé. Mas se ele implantar a fé, então o restante do capítulo que fala que você tem que pregar, que nós vamos chegar ao capítulo 10, fala exatamente sobre isso. Porque o capítulo 10 é a sequência desse raciocínio lógico. Como o relacionamento se estabelece pela fé, nós temos que pregar a verdade para que as pessoas possam crer, que foi o que aconteceu com os gentios. Por que os gentios creram? Paulo vai dizer, porque alguém começou a pregar para eles, ninguém pregava, eles ouviram e creram. Por isso eles são diferentes do povo de Israel, que preferiram não crer, mesmo tendo ouvido a pregação. Bem, se ele predestinou um para ser ira e outro para ser honra, não tem sentido isso. Então não pode ser essa predestinação para ser ira e honra no sentido de salvação e perdição. Então é a mesma sequência da ideia do faraó. Quantas das pessoas que existem no mundo foram criadas por Deus? Todas. Se Deus criou todas, quantas Ele fez a sua imagem e semelhança? Todas. Se Ele fez isso, quantos deviam ser para a honra dEle?
Mas não são todos para a honra. É isso que Paulo está explicando. Paulo está explicando que, apesar quer dizer, a dedução, todos serem filhos naturais, não se tornam todos vaso de honra, porque a pessoa tem que escolher ser vaso de honra. Se ela não escolher ser vaso de honra, ela não será um vaso de honra. É o relacionamento que a pessoa tem com Deus que torna essa pessoa um vaso de honra. E aí o que o Senhor então faz? O Senhor vem e usa de misericórdia aqui. Enquanto aqui ele endurece. Mas ele não endurece a pessoa contra a vontade dela. Ele está deixando de usar essa misericórdia e essa pessoa se torna vaso de ira. Mas espera aí, e se ele usasse de misericórdia, a pessoa se tornaria vaso de honra? Ele já usou a misericórdia. A misericórdia agora que ele está usando aqui é uma misericórdia que tem a ver com relacionamento. E aqui não tem relacionamento. Não tem como entender, e essa é a linguagem dura que Paulo vai trazer, não tem como entender a falta de relacionamento a não ser através da ira. A ira representa a falta de relacionamento, é isso que ele chama de vaso de ira. Não tem relacionamento. Espera aí, então Deus tem direito de revelar a ira dele em quem não tem relacionamento com ele? Pela lógica, essa é a forma positiva de entender. Ele tem esse direito. Ele tem esse direito, afinal de contas, ele é o oleiro? Ele não é o oleiro? Qual o vaso que é dele? Todos. Então ele tem direito de demonstrar a ira dele no vaso que não tem relacionamento com ele. Hã? Como assim? Se arrepender? Tem, sempre tem retorno. Lógico, ele deixa de ser um vaso de ira. Vamos pegar o caso de Esaú. Esaú, Deus diz assim, eu aborreci Esaú. Esse texto de aborrecer Esaú está em Malaquias, em que Deus vai falar lá no capítulo 1, que ele odeia Edom, que é descendente de Esaú. Ele odeia. É difícil a gente usar uma linguagem assim, né? Deus odeia uma pessoa. Mas essa linguagem é para mostrar que ele não tem o relacionamento. Ele não se compadece no sentido de ir lá e falar assim, atenção, você não quer me aceitar não, mas eu vou te obrigar a me aceitar. Pum, me aceita. Ele não vai fazer isso com ninguém. Então, nessa pessoa, revela-se a ira dele. Nós lemos, quem não estava aqui, abre aí, João 3,36. Quem estava aqui já leu quinta-feira passada. Quem não estava, leia João 3,36. Quem está com o microfone tem que ler, né? Espera aí, só um pouquinho. Só um minutinho. Deixa eu ler o João 3,36. Pode ler. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Então, lá em João 3, ele está dizendo, quem crê no Filho, quem entra em relacionamento de fé, vê a vida. Quem não crê, sobre ele permanece o quê? Não é a misericórdia? Permanece a misericórdia ou não permanece a misericórdia?
No sentido do contexto de Paulo, que é esse contexto que João cita, permanece a ira, porque não tem relacionamento. Não quer dizer que, em contexto de vida terrena, porque o Paulo só está tratando de vida terrena aqui, de vida enquanto terra. A pessoa não possa se arrepender. Qualquer um pode se arrepender. É só a gente pegar o exemplo dos piores reis de Israel, de Judá. Os caras eram ruins, péssimos, horríveis. Aí um deles fala assim, ô Senhor, burrice, me arrependo e tal. Ah, então tá bom, então não vou te punir, vou por isso na época do seu filho. A misericórdia sempre está presente. Mas, quando eu não creio e não tenho relacionamento, eu estou debaixo desse princípio. Eu sou um vaso de ira. Eu não sou um vaso de honra. Quem é um vaso de honra? O vaso de honra é aquele que glorifica Cristo Jesus. Esse é o vaso de honra. É quem entendeu que a vida dele existe para glorificar Cristo Jesus. Porque se você não glorificar Cristo Jesus, você glorifica quem? Não tem outra opção. É por isso que o Senhor falou assim, quem comigo não ajunta, espalha, não tem opção. Nós é que não estamos acostumados a tratar com a falta de opção. Mas a possibilidade é essa. Ou eu sou vaso de honra e glorifico, ou eu sou vaso de ira. O que é complicado é Deus falar assim, tá bom, eu sou o oleiro e eu faço um vaso de ira. Aí dá a impressão de que ele está determinando anteriormente que aquela pessoa não tem opção. Ela será vaso de ira. Mas não é esse o conteúdo, o contexto, porque o que ele está dizendo é que ele permite que um vaso dele se torne vaso de ira. E isso não é falta de misericórdia. Deu para entender? Ele permite. Bem, seria ótimo se ele não permitisse. Mas se ele não permitisse, ninguém poderia amar de verdade. Porque todo mundo seria obrigado a fazer o quê? A amar. Se é obrigado a amar, não tem sentido. Nesse ambiente aparecem os vasos de ira. Qual ambiente? Onde eu posso fazer a minha opção. E o Senhor deixa, então, um vaso que inicialmente foi criado para glória e honra, se tornar um vaso de ira. Ele está dizendo assim, eu sou o oleiro, eu não tenho problema com isso, tá? Tudo bem. Não tem problema. Beleza? Agora calma aí. Primeiro o Vitão. Vai lá, Vitão. Ô, pastor, então, quando Deus endureceu o coração de Faraó, o objetivo, vamos dizer assim, o que Deus queria com isso no final é fruto da misericórdia dele. É misericórdia dele, ele endureceu o coração de Faraó. É misericórdia dele? Com quem? Endurecer? De Faraó? É uma misericórdia com quem? De Deus com Faraó. Não, não é uma misericórdia com o Faraó. Exatamente isso que ele está dizendo. Eu não agi com misericórdia com o Faraó, porque o Faraó foi duro. Entendeu? Então, à medida que ele foi duro, eu fui duro. Bem, mas ele sendo duro, aí eu vou chegar na sua pergunta. Ele está fazendo o que com o Faraó? Vamos ver quem é bom de relacionamento com história teológica. Então, eu vou fazer aqui uma dramatização. Tá bom? Então, vamos lá. Ele endurecendo o Faraó, ele está fazendo o que com o Faraó? Tchá! Tchá! Isso, na linguagem paulina, como é que chama isso? Aguilhão. Lembra do aguilhão? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Porque Paulo foi aguilhoado. O Faraó também está sendo aguilhoado. Só que ele está sendo aguilhoado com dureza. Porque o aguilhão só pode ser duro.
Não tem outro jeito. Os oficiais de Faraó falaram assim, Faraó, não é possível que você não percebe, deixa esse povo embora, você está destruindo o Egito. Agora, a Marlene fez uma pergunta quinta passada, por que Deus não deixou o Moisés entrar na Terra Prometida? E ela mesma falou assim, será que foi didático? Quando o Faraó se endurece, todo o panteão de divindades do Egito é destruído. Todos os deuses que eles criam ali, todos. Sabe quem cria nos deuses do Egito? Além dos egípcios? Quem? Hã? O povo de Israel. Continuou crendo. Quando Moisés sumiu, o que eles fizeram? Eles criam nos deuses do Egito. Saiu um filme de Hollywood, eu acho que ano passado, chama... É um filme sobre os deuses do Egito. É legal o filme. Obrigado, Paulo. Estava sofrendo aqui sem óculos. Saiu um filme fantástico. Que ele pega... esse filme é mais ou menos inédito. Hã? Não é o Êxodo, não. Ele dá vida aos deuses egípcios. Igual normalmente os deuses gregos têm vida, esse filme pega Horus, todos eles ganham vida. É um filme só com ator bom, é top de Hollywood. Muito bem feito esse filme. É muito interessante. Então mostra lá vários deuses, eles brigando entre eles. Quando o faraó endurece, Deus não está só libertando o povo. Deus está mostrando que crê nessas coisas é furada. Quem crê nisso aí vai se dar mal. Isso é endurecimento. Agora, muita gente vendo isso, continuou não crendo em Deus. Irmãos, isso acontece todo dia. Todo dia acontece. Não com praga egípcia, mas no dia a dia da vida. Beleza? Pastor Leonel. Não, no microfone aí. Não tem, quando você fala isso, vai endurecendo o coração, também não tem relação à salvação? Isso não vai condicionar também a salvação? Porque quando ele endurece o coração, ele vai, o vaso de ira, vaso também de condenação, pode ser também considerado nisso? Porque a ira dele pode chegar à condenação. Se ele não se arrepender, sim. Então, entendi, mas isso também não pode ser levado, porque eu estava olhando lá, tem aqueles, dos filhos de Abraão, né? E ele fala, nem todo mundo é. Mas essa questão... Quem que não é o filho de Abraão? Aqueles que não crê. Não crê. É. Mas esse endurecimento não leva à perdição também? Leva à perdição. Vamos dar um exemplo da igreja. Na igreja surgiu um pecador miserável, safado, sem vergonha. Aí ele não se arrependia de jeito nenhum. Ele ficou cada vez mais endurecido. Aí Paulo falou o que com o pessoal? Vamos entregar para o diabo. Não dá, não tem mais jeito. Esse aí não dá nem com o endurecimento de Deus. Então nós temos que entregar ele para quem? Para Satanás. Quem sabe, ralando na mão do diabo, quer dizer, meu amigo, é o seguinte, com você, só o diabo pode. Para quê? Para levar ele para o inferno? O que Paulo fala lá? Para ver se ele se arrepende. Então, o endurecimento de Deus não quer dizer que ele quer condenar, porque a Bíblia diz que ele não quer condenar ninguém. Ele não quer condenar ninguém. Porque se Deus quisesse condenar alguém, então nossa fé morreria. Porque a Bíblia em lugar nenhum diz que Deus é ira. Em lugar nenhum diz que Deus é ódio. Em lugar nenhum diz que Deus é desprezo. Mas está recheado de fatos dizendo que Ele é amor, que Ele é graça, que Ele é misericórdia. Onde abundou o pecado? Super, hiper, mega, power. Abundou a graça. Então, o endurecimento não tem o objetivo condenatório. Vamos ainda usar o exemplo da igreja. Hebreus capítulo 12.
Hebreus capítulo 12. Se estáis sem disciplina, sois filhos bastardos. Então a disciplina tem um objetivo. Qual é o objetivo da disciplina? Produzir fruto de arrependimento. Então o endurecimento de Deus é uma disciplina. Nesse sentido, o Vitão está até com a razão. Lá no frigir dos ovos vira misericórdia. Mas Deus não deixa de ser duro e usar palavras fortes. Ira. Entendeu? Doutor Nelson ali. Depois a Marlene. Desligou, Vitão? Desligou. O português aqui, eu ainda não consegui, eu entendi tudo isso aí, mas o português diz claramente, misericórdia de quem quer. Não seria assim, então, para entender melhor isso aqui, misericórdia de quem quis que Deus tivesse misericórdia. E eu endureço para quem está querendo que eu endureça. Porque está falando o próprio Deus, Ele tem misericórdia de quem Ele quer. E endurece quem Ele quer. Então, Ele está endurecendo quem quis que Ele endurecesse. Porque Ele já estava endurecido. E aquele que procurou, Ele teve misericórdia de quem quis que Ele tivesse misericórdia. Isso, veja bem. No português já fica muito claro, assim, é Deus mesmo que está querendo. No português, Ele tem misericórdia de quem quer ter misericórdia. Mas você está explicando que Ele teve misericórdia de quem... Não, eu estou explicando as duas coisas. Eu estou explicando que a pessoa tem a liberdade de se endurecer a si mesma e também tem a liberdade de querer Deus. E, ao mesmo tempo, Deus também está dizendo, eu também tenho a liberdade de querer quem me quer e de endurecer quem não me quer. Então, Ele está dizendo, eu também tenho essa liberdade. E Ele está dizendo, eu faço isso. Entendeu? Então, Deus está dizendo assim, Nelson, eu vou te amar mais do que eu vou amar o Elon. Ah, mas peraí, isso é acepção de pessoas? Ele está dizendo, não, não é. Eu vou te amar, eu vou me revelar mais a você. Não seria justo Ele revelar na mesma proporção a você e ao Elon? Seria justo? Do ponto de vista de quem? Da gente, dele? Não, ele está dizendo, não. O Nelson está me buscando, está se entregando a mim, então eu vou me revelar a ele. E quando você abre a Bíblia, é isso que acontece. Na Bíblia, ele se revela a quem ele quer. Mas a revelação dele também é uma resposta a quem o quer. Foi o que aconteceu com Jacó e Esaú. Então, por isso que eu estou falando que de quem quis que ele quisesse. Isso. É uma via de duas mãos. Só que nesse texto, Paulo está pegando a via da mão de Deus. Ele está dizendo o seguinte, Deus quer e tem liberdade de usar mais misericórdia com quem Ele quer, e Ele não pode ser condenado por isso. Ninguém pode falar assim, não, Deus é injusto. Mas se fala... Bem, tem muita gente na igreja de Romanos, na igreja de Roma. Roma está com um raciocínio lógico, teológico, para compreender, porque a impressão que dá é que Paulo está fazendo uma apologia aí em Roma. Mas hoje, as pessoas fazem essa acusação, não nesse contexto. A acusação que as pessoas fazem é assim, por que as crianças sofrem? Elas não merecem. Mas não é uma questão de merecimento, porque, na realidade, ele não está trazendo aqui sofrer ou não sofrer. Porque sofrer é tão bom quanto não sofrer. Não é isso que diz em Romanos capítulo 8? Todas as coisas cooperam para o bem. Então, o sofrimento coopera para o bem? A alegria coopera para o bem? Então, nós não estamos tratando se é sofrimento ou se é alegria, não é isso. Porque as pessoas fazem acusação quando elas pensam nisso. Então, vamos supor, nós aqui amamos o Senhor, beleza? Vamos pegar um Cristo, sempre é bom pegar um Cristo. Né? Vamos pegar o Emílio.
está calado lá e tal. O Emílio ama o Senhor, busca o Senhor, se dedica ao Senhor, né? É a época melhor da vida dele, está buscando a Deus, andando com Deus. Aí, de repente, começa a sentir uma dor aqui, pum, câncer no fígado. É ruim câncer no fígado. Aí, na hora que ele está voltando para casa, chega em casa, para o carro da polícia. Fala aqui que mora o seu Emílio. Ele falou, deixa eu te falar, os seus 3 filhos estavam voltando da festa, bateram o carro, morreu os 3. Mas peraí, estava na melhor época de busca. Isso é endurecimento? Não tem nada a ver, entendeu? Então nós temos que descompartamentalizar nossa mente. Porque a gente acha que, às vezes, sofrimento é Deus enviar praga, igual ele enviou sobre o Egito, e receber o sofrimento é praga. Não tem nada a ver. O que ele está mostrando aqui é a forma de relacionamento que ele mantém, que é embasada na fé. Porque ele está explicando que ele rejeitou Israel. Afinal de contas, qual era o povo eleito? E agora não é mais. Aí Paulo está dizendo, calma, gente. Ele começa dizendo assim, então falhou a Escritura? A promessa, fala, não, deixa eu explicar a promessa. Vocês não entenderam a promessa. Então ele vai explicar que desde o início, a promessa é que o povo eleito é aquele que crê. Porque quem crê estabelece relacionamento. E quanto mais relacionamento de misericórdia, mais amor, menos aborrecimento. Não tem a ver com sofrer ou não sofrer. Então a gente tem que separar uma coisa da outra, são coisas distintas. Então aqui ele está mostrando teologicamente como que funciona a coluna vertebral do relacionamento com ele. E ele está dizendo, eu também sou livre para investir mais em uns do que em outros. Qual o problema? Você vai culpar Deus por causa disso? Ah, então você devia investir todo mundo igual? Eu falei, não, de jeito nenhum. Alguém na quinta passada falou assim, então é por isso que ele chama Daniel de homem muito amado? É. Ele chama todo mundo de homem muito amado? Não. Ele chama quem estabelece um relacionamento de transparência, sinceridade, de entrega, eis-me aqui, sou teu. E não é todo mundo que faz isso. Então ele tem um grau de investimento diferenciado. Mas isso não anula misericórdia, não anula graça, nada disso. Só não posso usar esse texto para dizer que um vaso de ira vai para o inferno e um vaso de honra vai para o céu. Porque isso é ler o texto já com o óculos da predestinação. Eu já estou lendo a doutrina. Quando eu bato o olho, eu estou lendo a doutrina. Só que ele não vem explicando essa doutrina no texto. Ele vem explicando como que se estabeleceu ao longo da história o relacionamento com Deus. E o relacionamento com Deus foi por crer na promessa. Marlene agora. Beleza? Entendeu? Então, Nelson, aí não é que foi redigido errado. Eu falei, a forma de redação é ruim, mas foi a opção que ele fez. O Paulo fez essa opção de fazer uma redação para mostrar que Deus não pode ser culpado por investir mais em um do que em outros. Mas não investir no sentido de salvar um e condenar o outro. Não é isso que ele está dizendo aqui no texto. Entendeu? Fala, Marlene. Espera aí, vê o microfone ali, Vitão. Tá ligado? Pastor, você desligou o microfone ou não? Não. Então deve estar com a bateria fraca, hein? Testa sempre, tá, Vitão, para nós. Osmar, tá? Som. Aí. Testa sempre, tá, Vitão? Aí. No verso 22, pastor, fala assim, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição. Aí Paulo, lá em Romanos 1,18, fala que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Ele já não está explicando esse princípio? Está explicando. Ele começa lá no início. Portanto, no mesmo texto de Romanos 1, ele diz assim, portanto, és indesculpável, ó homem. Exatamente.
Por que o homem é indesculpável? Porque ele escolhe o fruto da injustiça. Então, Paulo, na realidade, vai tratar disso em Romanos. Porque Romanos, na realidade, é a carta da justiça de Deus. Não é a carta da justiça humana. E a carta da justiça de Deus se manifesta através da nossa fé. Então, lá em Romanos, capítulo 1, ele começa trazendo essa ideia. Agora, olha que interessante, a Marlene leu o versículo 22, mas é sempre bom a gente deixar claro. Então, ele diz assim, ó, suportou com grande paciência os vasos de... Olha só, suportou vasos de sua ira, preparados para destruição. A minha está destruição, em uns aí está perdição. Mas perdição ou destruição? Não é isso aí? Tem alguém diferente de perdição ou destruição? Perdição. E aí, como é que faz com o vaso que foi preparado para perdição ou para destruição? Perdido como? Deus preparou essa pessoa ou esse vaso para quê? Não, esse, o de cá. Então veja bem, esse aqui é uma clara referência histórica. Ele está fazendo uma referência histórica. A quem que ele está fazendo referência histórica? A época do faraó. A Escritura diz ao faraó: eu o levantei com este propósito, mostrar em você o meu poder, para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Se Deus, querendo mostrar a sua ira, tornar conhecido o seu poder, suportou com grande paciência os vasos da sua ira, preparados para destruição. Ele suportou quem, então, historicamente falando? O faraó, ele não aguentava mais. Entendeu? Quer dizer, eu e você não íamos aguentar mais, mas vamos matar esse cara logo. Mas ele suportou. A resistência, ou para usar a linguagem, o endurecimento de Faraó provocou o quê? Destruição. Acabou. Aquele endurecimento glorificou a Deus, destruiu uma potência, a maior potência que existia até então na face da terra. Até aquele momento, nunca tinha havido uma potência como aquela. E ela foi destruída pelo poder de Deus. Presciência. Ele vai citar a presciência, eu falei quinta passada, eu vou deixar a presciência para falar na época do livre-arbítrio, porque o livre-arbítrio ele se sustenta no arcabouço da presciência. A predestinação não gosta muito de citar a presciência, porque ela vai um passo além, dizendo que Deus usa a presciência para destinar. Então ela já descarta ficar usando a presciência, porque senão vai usar o argumento do outro, e fica ruim no debate. Mas eu vou trabalhar na presciência daqui umas 2, 3 quintas-feiras. Espera aí, fala no microfone, senão o internauta não escuta. Como cobrar isso de Faraó se ele não conhecia Deus? Mas por que ele não conhecia Deus? Só o povo de Israel que conhecia Israel, estava cativeiro lá, 400 anos em Faraó, nem era da época dele. Moisés foi conhecer 40 anos depois. Aí perguntou, quem eu vou falar que mandou buscar, libertar o povo? Eu sou. Nem Israel conhecia Deus. Exatamente. Agora veja bem, igual o faraó não conhecia Deus, havia lá um egípcio que não conhecia Deus. E de repente, vendo aquilo, esse egípcio entendeu, espera aí, não é Horus, não é faraó, é o Deus de Israel, é o eu sou. Aí o que esse egípcio fez, segundo a Bíblia? Saiu junto com eles. A Bíblia diz que saiu um grupo de egípcios junto com eles. Então, quando o Senhor usa a destruição do Egito, o faraó não tem mais razão para não crer em Deus.
É isso que está dizendo assim, não é possível. Deus teve que suportar com paciência tamanha liberdade, ousadia e arrogância de um homem que, vendo tal demonstração de poder, ainda diz assim, esse não é Deus, Deus sou eu. Entendeu? Olha a arrogância. Isto quer dizer que crer não é uma coisa fácil, crer em Cristo. Por que não é fácil? Porque a pessoa tem que vencer o eu dela. Ela tem que decidir pela fé. E Faraó não decidiu. A culpa não é de Deus. Porque, veja bem, ele lançou sobre todo mundo, todos os egípcios. Agora, ele protegeu o povo de Israel. O que isso revela? Que o Deus do povo de Israel é mais forte que o Deus do Egito. Não é possível isso. O que essa pessoa precisa ter para mudar de vida? No mínimo, humildade. É preciso ter humildade. Ela pode até não aceitar, mas ela fala assim, tá bom, eu entendi, o seu Deus é mais poderoso que o meu. Vamos dar um exemplo de Jesus. Jesus falou assim, qual é o rei que, fazendo as contas do seu exército, descobrindo que o seu exército é mais fraco do que o exército que vai te atacar, não envia logo uma embaixada de paz e faz a paz para não ser destruído? Não é isso que Jesus diz? Quer dizer, o cara inteligente, para não perder todo o seu reino, ele faz a paz. Quem é que não faz a paz? O arrogante, que é o Faraó. Ele prefere ser destruído, né? Mas não abre a guarda. É isso que o Senhor está dizendo. Então, nessa ira insuportável, o Senhor fala assim, ele ainda teve paciência. Teve paciência. É óbvio que há uma didática. Quando a gente olha a história, a gente vê a didática, porque o cordeiro só foi morto na 10ª praga. Né? O Senhor foi destruindo o Egito, 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 e de repente destruiu a força física do Egito, porque pegou os primogênitos. Os primogênitos eram não só dos israelitas, mas também dos egípcios, a força de poder. Acabou, matou a linhagem. Quem que vai herdar tudo? Quem vai comandar o Egito? É o primogênito. Quer dizer, só aí o cara se abaixou. E mesmo temporariamente. Temporariamente. Então, essa linguagem paulina que suportou com paciência o vaso de ira. Foi ele que quis se tornar um vaso de ira. Entendeu? E o Senhor, então, não usou de misericórdia com ele. Não usou de misericórdia no sentido de aparecer para ele. Entendeu? E falar assim, olha aqui, cara, sou eu. Vem cá, chora comigo aqui. Não, ele tratou o Faraó do mesmo jeito que o Faraó o tratou. E ele é justo quando ele faz isso. Você não pode condená-lo por injustiça. É isso que Paulo está dizendo, você não faz isso não. Entendeu? Paulo está, faz isso não. Eu me compadeço de quem eu quero, e eu endureço quem eu quero. Mas nesse relacionamento aqui, porque, veja bem, irmãos, Paulo está escrevendo para um contexto social humano. Todo mundo que está lendo é humano, todo mundo olha a sociedade. A gente olha a sociedade, e quando a gente olha a sociedade, a gente não vê o coração. Certo? Mas como Deus julga? Ele vê diferente. Por isso que ele fala, eu endureço. Porque tem gente que parece bonitinho, bonzinho, santinho, até dentro da igreja. Deus vê o coração. Então não tem como fugir desses olhos. São os olhos de chama de fogo. Então o Faraó não tem desculpa, não. Na terceira,
Nem na primeira, nem na segunda. Porque na primeira e na segunda, os magos fizeram a mágica lá e... Eu disse, eu também sei, bobão. Ah, puf, tá vendo aí? Não é só você, não. Vem me enrolar, não. Mas tudo bem. E na terceira, que ele não sabe mais. Opa! Agora estou mexendo no terreno que eu não conheço. Mas ele não teve essa humildade. Deus rejeita o soberbo. Vamos mudar a linguagem de Tiago. Deus endurece o soberbo. Né? Se o Tiago tivesse escrito lá, Deus endurece o soberbo, talvez fosse pior da gente ler. Mas é a mesma coisa. Ele rejeita o soberbo, mas aos humildes ele concede o quê? A graça. Então, ele usa de misericórdia e ele endurece. É disso que Paulo está falando. Quando você lê lá, Deus rejeita o soberbo e concede a graça aos humildes, você está lendo lá que ele manda uns para o céu, outros para o inferno? Não, a gente não lê isso. Não pode ler aqui também. Essa leitura foi uma leitura pré-conceituosa. Eu cheguei com o conceito da predestinação e li o texto. Não posso fazer isso. Eu tenho que ver o que o texto está tratando. E o texto vem tratando claramente de um tipo de relacionamento. Fala, Marlene. Deus suportou com paciência Nabucodonosor e ele foi menos arrogante que Faraó, porque ele reconheceu. Marlene é boa, porque a Marlene conhece os exemplos bíblicos. Obrigado. Está aí. E olha que o Nabucodonosor era um faraó, porque o bicho era ruim. Era ruim. Entendeu? E o Senhor foi mais duro com Nabucodonosor, individualmente falando, do que com o faraó. Porque fez o Nabucodonosor ficar doido, babando. Teve um Alzheimer, fora da idade. Aí o cara, você perguntou, tem retorno? Nabucodonosor reconheceu. Assim, é o Deus dos céus. Aí, bonito demais, dá vontade de chorar. Aí ele falou assim, então, aí ele falou assim, me veio o meu entendimento, e o povo me buscou e me reconduziu ao trono. Fala, Sebastião. Nós temos um exemplo também em Jericó, da prostituta. Da prostituta. É o mesmo caso. Né? Ela nunca tinha ouvido falar do Nunca Deus tinha ouvido falar. do Deus Quer de dizer, Israel. não, eles até tinham ouvido falar do Deus de Israel. Sim, eles sabiam da história, do que o tinha Deus acontecido. do que matou o Egito chegou. Chegou. É. Mas só a única que teve a fé de acolher Exatamente. e depois acreditar também que a família seria salva. Né? É isso Acho mesmo. que é a mesma, né, um exemplo. Bênção de Deus. Vamos só acabar esse texto pequenininho aqui. A gente não vai acabar o capítulo mais, porque eu tenho uma reunião agora do conselho, né? Bem, eu só vou ler o começo do 10 para vocês verem a sequência da ideia da fé. Olha que legal. Tá? A gente não leu, a gente vai continuar a partir do 25. O 25 são exemplos de Oséias, de Isaías. O bom mesmo é o 30, mas olha o 10 que legal. Irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. Olha Paulo voltando ao tema, está vendo? Eu quero que eles sejam salvos. Posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento, porquanto, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria arrogância, não se submeteram à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo aquele que crê. Moisés descreve dessa forma a justiça que vem da lei. O homem que fizer estas coisas viverá por meio delas. Depois vocês vão ler lá na sua casa onde que está escrito isso. Porque quando Paulo cita, a gente tem que ler o contexto da citação. Mas olha só que legal. A justiça que vem da fé diz, não diga em seu coração, quem subirá aos céus? Isto é, para fazer Cristo descer? Ou quem descerá ao abismo? Isto é, para fazer Cristo subir dentre os mortos? Mas o que ela diz, a palavra está perto de você
está em sua boca e em seu coração. Isto é, a palavra da fé que estamos proclamando. A palavra está aí. O que as pessoas têm que fazer com a palavra proclamada? Aceitar. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo o que nele confia jamais será envergonhado. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eu ouço, eu creio, eu confesso, eu invoco. É relacionamento. É assim que se estreita. E Deus, é isso que Paulo então diz no capítulo 9, responde ao relacionamento. Ele traz a presença dele. Quando? Como? A quem? A quem o busca. Beleza? Vamos parar por aqui? A gente continua nesse versículo. Leia na sua casa. Tem uma semana. Leia o livro de Romanos. É uma delícia ler Romanos. Procure ler assim numa sentada. Ó. Tira aí umas 2 horas e você lê Romanos inteirinho, de uma vez. Aí, ó, que beleza. Leia, porque vai te trazer mais compreensão do panorama geral dessa questão da fé, da justiça. A gente continua na quinta que vem. Hã? É indigesto mesmo, não é fácil não. Tem que suar, estou suando aqui, ó. O ar está na temperatura alta. Vamos orar. Irmãos, amanhã tem reunião de casais. Que hora que é, Edelso? 8 horas, né? Estaremos aqui. Em nome de Jesus. Nada não? Então, beleza. Vamos orar. Pai querido e amado, obrigado pelo tempo de estudo. Realmente não é fácil estudar um texto complicado como esse. Pedro mesmo já falou coisas difíceis que Paulo escreveu. Paulo tem um jeito complicado, podia ter escrito mais fácil, mas foi esse que o Senhor escolheu e nós temos que elevar então o nosso esforço para compreendermos, Senhor, o que o nosso irmão Paulo escreveu, para que nós não façamos injustiça ao Senhor, porque senão, ó Deus, nós corremos o risco de dizer que o Senhor toma uma atitude que o Senhor não toma. Como podemos fazer isso com o Senhor? Um Deus tão justo, tão precioso, tão correto no que faz. O que nós precisamos é aprender a entender a Tua justiça. Mas às vezes, Senhor, nós somos mesmo omissos, relapsos, gastamos tanto tempo com coisas fúteis, enquanto a verdade da palavra é tão maravilhosa e transformadora. Obrigado, Senhor. Obrigado pelos irmãos que estão aqui. Me sinto honrado com a presença deles, porque eles escolheram investir tempo, neurônio, esforço em entender melhor a Tua palavra. Honre-os também. Espírito Santo, fala com eles. Senhor, nessa Tua liberdade de decisão, usa de misericórdia com eles e revela coisas novas para eles, para que eles cresçam mais e Te desejem mais. E aprendendo mais do Senhor, eles brilhem a luz de Cristo Jesus onde forem. Leve-os em paz para suas casas, para abençoarem os seus queridos. Obrigado por esse tempo. Bendito seja o Teu nome, Jesus. Nós Te adoramos, Te exaltamos e reconhecemos que toda honra e glória pertencem ao Senhor. Em Teu nome, amém. Amém. Bênção de Deus. Dá aquele abraço apertado no seu irmão. Tem mais um restinho de bolo lá atrás. Deus te abençoe no nome de Jesus.